Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em teus lábios, em teu coração, em tua mente. Que o Senhor te abençoe mais esse tempo. Que haja abundância, que haja, sobretudo, paz. A palavra de Deus diz, lá em Eclesiastes, no capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se foi plantado. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Eu quero falar um pouquinho sobre tempo de colher. Deus tem um cuidado tão grande com a nossa vida, não é? Aquele que tem o coração grato, ele sabe olhar para trás e aprender com cada situação que teve. Irmã Leila, graça e paz, querida. E ele sabe gozar de cada bem-aventurança, de tudo aquilo que Deus tem feito de favor na minha e na sua vida. Nós precisamos ter coração grato. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. E aí nós aprendemos que ter coração grato significa glorificar a Deus por cada, por cada sementinha que Ele mesmo nos deu para plantarmos e por cada colheita. Porque quando a semente é de Deus, a colheita é farta, é boa. A gente vem de uma cultura, dos antigos, onde a gente aprendia que tudo bem, a gente tem que padecer, a gente tem que passar por problemas, a gente tem que passar por aflições. E deixa eu te contar uma história. Eu cresci na roça e, de fato, eu tive dificuldades. Mas eu fui obrigado a conviver porque eu não tinha estrutura psicológica com a estrutura psicológica daquelas pessoas que estavam cuidando de mim. Meus pais, minha mãe, para ser mais preciso. Analfabeta, tinha que se esforçar, para dar conta de comprar tudo. E aí eu aprendi com a minha mãe alguns valores importantes na vida. Eu aprendi a ser honesto, eu aprendi a ser sério. Eu cresci. Inclusive eu até lembro do que Paulo fala lá em 1 Coríntios, que quando eu era menino, eu vivia como menino, eu sonhava como menino, corria como menino, depois eu cresci e deixei das coisas de menino. E eu aprendo uma coisa. Eu aprendi já agora com uma idade bastante demorada até, que eu não sou obrigado a passar aqueles apertos, aquelas necessidades todas. De repente, quem está me ouvindo e que tem me ouvido, quem conhece a minha vida e sabe como eu tenho buscado a presença de Deus e como eu tenho crescido nesse sentido, de repente tem um amparo, uma base, até para buscar um estilo diferente de vida. Eu tenho tentado passar isso com ação, com palavras. Já me falaram até, nossa, não é fácil a pessoa falar que ela é uma pessoa próspera, sendo que na mesa está faltando coisa, sendo que tem doença em casa. Ô irmã Vanusa Araújo, amém? A todos nós sempre. Então, a gente tem que aprender uma coisa. A Bíblia diz lá em Hebreus que a fé, no capítulo 11, é a certeza das coisas que não se vê. Então, de repente, a pessoa está vendo a mesa vazia, mas ela não tem que aceitar a mesa vazia. A pessoa, de repente, está vendo, que a família não está indo bem, mas ela não tem que aceitar a família não indo bem.
De repente a pessoa está vendo necessidades financeiras acontecendo, ou a doença chegando, sabe? Algum parente, alguém, alguma necessidade acontecendo, e ela não tem que aceitar. Mas como não aceitar? Não é? Como é que eu vou não aceitar? Eu vou brigar com Deus? Não, não precisa. Deixa eu te contar uma história. Quando Deus criou o mundo, ciência, que a gente vai chegar já já num ponto claro, todos nós vamos crescer um pouquinho essa noite, depois a gente vai orar, amém? Então, Deus deu toda a estrutura que o homem precisa para que ele cresça, sabe? Quando o homem insiste em olhar para a situação, para a necessidade, ele esquece de olhar para o... deu uma pequena travada aqui, mas estamos voltando. Ele olha para a necessidade, ele esquece de olhar para o favor de Deus, que é contínuo. Então nós temos um favor imerecido em Deus. E o favor de Deus, ele é muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele opera na minha e na sua vida, Daniela e quem mais tiver, sabe, de uma forma sem limite. Deus é tudo aquilo que eu e você precisamos. Tudo aquilo que nós precisamos, Ele já colocou na natureza e já nos deu vitória. Sabe aquela conversa que eu falei agora há pouco, que a gente cresceu, a gente ficou pensando que tinha que passar por isso? Por que que apenas menos de 10% da população detém 90% da riqueza do mundo? E as 90% da população fica com apenas 10%. Como é que pode? Que Deus é esse que não vê que tem tanta gente miserável, tanta gente passando tanta necessidade e tem poucos com muito? Sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? Aquele que mais tem, mais lhe será dado. E aquele que nada tem, até o que tem lhe será tirado. De repente você pode contestar comigo e falar: olha, o irmão Paulo está tirando do contexto e criando um pretexto. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus, ela trata com as pessoas segundo a necessidade que cada um precisa. Deus disse que lá em Hebreus, no capítulo 12, no verso 3, ele disse que já existe uma porção de fé colocada em cada um de nós. E essa fé é a que vai nos levar e nos tirar dessa ociosidade e vai nos colocar, sabe, na presença de Deus. Colocar na presença de Deus, melhor dizendo, significa nos tirar de um estágio de pobreza e nos colocar num processo, sabe, de prosperidade. Muita gente fala assim: nossa, falam tanto de prosperidade, como é que pode? Isso é papo de quem quer, né? É primeiro que eu não faço campanha, não tomo dinheiro de ninguém, sabe? Se você de repente dá lá para sua igreja porque o pastor diz que você tem que dar e é quem dá que vê. Olha, deixa eu te contar uma história. Sabe o que Deus quer? Ele quer dedicação. Ele quer entrega pessoal, ele não quer dinheiro, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Eu tenho debatido isso repetidas vezes. O nosso Pai, Ele nos supre desde as mansões celestiais com tudo que nós precisamos. Ele quer que eu e você apenas nos entreguemos a Ele. Sabe? Quando eu e você nos achegamos no colo de Deus, Daniel, Ele tem imenso prazer em nos, sabe, coçar a nossa cabeça e nos pegar pelo braço e nos dar tudo aquilo que a gente quer. Basta a gente procurar intimidade. Você sabia que existe uma lei natural, as pessoas chamam de lei da atração, onde a pessoa, ela dá ordem para a natureza e a natureza começa a trazer aquilo. Sabe por quê? Deus nos dá o livre-arbítrio, mas Ele já colocou todo o processo de sustentabilidade daquilo que nós precisamos na natureza, já está tudo implícito na natureza. Então muita gente pensa assim: nossa, se Deus quiser, eu vou ter esse problema resolvido. Se Deus quiser,
um dia eu vou ter dinheiro. Se Deus quiser, vai acontecer. Deixa eu te falar uma coisa. Deus já quis. A palavra de Deus diz que desde antes, sabe, da criação do mundo, o Cordeiro já tinha dado a vida para que eu e você tivéssemos vida em abundância. Vida em abundância significa que todas as nossas contas já foram pagas desde o início. Desde o início, quando você e eu nascemos, as nossas contas já estavam pagas. Então, quando a gente para olhar as mazelas do mundo ao nosso redor, ou quando a gente começa a olhar para um monte de dificuldades que se implantam, sabe, a cada dia na nossa mente, e a gente começa a perder tempo, sabe, assistindo o Jornal Nacional, onde falam de um monte de asneira e depois fala boa noite. Que boa noite? Como é que vai ter boa noite depois de um monte de notícia ruim? Quando a gente começa a olhar para a situação que os outros criam, a gente esquece que tem um pai que cuida de nós, que nos alimenta, que nos sacia, que colocou o seu filho, o único unigênito, para morrer por mim e por você, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Isso é prosperidade. Sabe qual é a maior prosperidade que existe no mundo? É você colocar a cabeça no travesseiro à noite, sabendo que deu o seu melhor, que fez a sua parte, e dormir em paz. A palavra de Deus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Significa o seguinte: o que o reino de Deus proclama? Amai-vos, proclamai as boas novas, perdoai, não fazei o mal. Quando nós nos atentamos para a lei divina, aí vem a promessa de Mateus 6,33, e tudo mais vos será acrescentado. Amados, o cuidado de Deus é muito grande. A misericórdia de Deus é muito grande. E o milagre que Ele tem para mim e para você, Daniel, Daniela, Leila e quem mais estiver comigo nessa hora, é tão grande que nós não temos sequer, sabe, condição. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, é o que Ele preparou para nós. Eu não sei se você tem passado um tempo bom, eu não sei se você tem conseguido, sabe, atingir metas, eu não sei quais são os planos que você tem na vida, mas deixa eu te falar uma coisa: nós temos um pai que tem prazer em ser chamado de pai, cuja herança Ele nos dá em vida. Deixa eu te contar uma história: você é filho do Todo-Poderoso. E Ele não está longe não, Ele habita no seu interior. O maior habita em nós. Sabe, Deus tem, assim, maravilhas para mim e para você. A palavra de Deus diz assim: achegai-vos, pois, a Ele, e Ele se achegará a vós. Sabe, se nós olharmos todos os 4 evangelhos, nós vamos parar para observar o seguinte: primeiro, Deus é amor. É amor, amor sem medida. Amor de doar. Doar sem limites. Esse é Deus. Depois nós aprendemos o seguinte: que tudo podemos nele. Sabe o que é tudo poder em Deus? Paulo diz lá no contexto da palavra que é assim: aprendi a ser próspero, aprendi a padecer, tudo posso naquele que me fortalece. Você sabe o que a gente tem que buscar de Deus todos os dias, Daniel? Paz. Quando nós alcançamos essa paz que só Ele tem. Cristo falou assim: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Porque o mundo não tem paz. Que paz que a gente enxerga nesse mundo?
Cristo disse assim, olha, que no final dos tempos o amor se esfriaria. Sabe? Mas ele continua. Ele é imutável. Sabe a prosperidade que existia desde o começo das eras, quando Deus deu para Adão todo o planeta para que ele tomasse conta ali dentro do jardim do Éden? Ali não era um limite, ali era apenas um local. Aonde, lógico, ele foi criado para ser eterno, para servir, para ser um mordomo. Ele teria, no determinado tempo, acesso às outras terras. Não havia divisão de terras. Sabe, hoje meia dúzia é dono das terras e os outros não possuem nada. Deixa eu te contar uma história. Na vida existem dois tipos de pessoas. As pessoas que fazem história. E as pessoas que vão na história criada pelos outros. Eu vou mudar um pouquinho o contexto da palavra. Existem os que criam as ondas e os que são arrastados pelas ondas. Os que criam as ondas são aqueles que estão sempre em atividade, buscando, nunca satisfeito, sabe? Não necessariamente ingratos. Deus quer que tenhamos um coração grato. Mas são aquelas pessoas que estão sempre na atividade, buscando mais e mais. Sabe o que a Bíblia diz lá em Romanos 12, 2? Não vos acomodeis. Temos que buscar. Temos que ter uma mente, sabe, a mente de Cristo, uma mente para frente, uma mente, sabe, liberta de toda opressão, sabe? Deus quer que eu e você tenhamos um espírito corajoso. E espírito corajoso é espírito desbravador, aquele que não vê dificuldade. Eu diria para você que dentro da prosperidade, o espírito corajoso é aquele que enquanto está a massa chorando, o espírito corajoso é aquele que vai vender lenço. Isso é espírito corajoso. É o cara que acredita. Existem dois tipos de pessoa, o pessimista e o otimista. O otimista é aquele que vê em cada necessidade que acontece, sabe, uma condição de crescer. É o camarada que, sabe, que não aceita a derrota nunca, mas que ele sempre enxerga o que está depois da derrota. É o que Cristo falou, se vós crerdes do tamanho de um grão de mostarda, dirá sai, e a montanha da dificuldade sairá da sua vida. Como é que anda a sua fé? Você tem usado do poder que Deus te deu? Ou você tem mendigado porções de pão para o homem? É certo que Deus falou, do suor do teu rosto comerás até o fim dos teus dias. Mas Cristo também, agora na nova aliança, diz assim, olha, eu vos tenho feito coisas grandiosas, mas coisas maiores fareis no meu nome, porque eu vou para o meu Pai. Santo é o nome do Senhor. Você está vivendo de sobras? Aquela mulher sírio-fenícia, ela mostrou a fé que ela tinha para Jesus. Quando ela clamou pela filha dela, ele falou, olha, eu vim para dar pão para o meu povo, o povo de Israel. E ela falou, olha, eu vou viver das sobras que caírem da mesa do povo de Israel, porque os cachorros comem daquilo que cai. Isso é fé. Mas a sobra, Deus não tem sobra para nós, Ele tem banquetes. O banquete celestial, sabe como ele é? É o que diz lá no Pai Nosso, assim na terra como o é no céu. Olha que glória! Banquete. Do bom e do melhor, aquilo que você sabe, nem sequer imagina que possa existir. Sabe a situação que você ainda não chegou a passar por ela? Deus já escreveu e já deu vitória, já te colocou lá dentro. Sabe aquilo que você está planejando? Pois é. Fala. Fala. Bata e a porta vai se abrir.
A Bíblia diz no Antigo Testamento: clama-me e responder-te-ei, te farei coisas grandiosas. E no Novo Testamento, Jesus disse: qual de vós, que tendo um filho, se ele te pedir um pão, você vai dar uma pedra? Imagine o meu Pai que está nos céus. Santo é o nome do Senhor. Missionário Paulo, mas eu não tenho nada. Você tem a boca. Deixa eu te contar uma história. A viúva lá só tinha um pouquinho de azeite. E ela alimentou o filho por muito tempo, até que a chuva voltou. Moisés só tinha uma vara. O mar se abriu. E tantos outros casos. São tantos outros casos. Sabe o que você tem que ter? Fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer que o braço dele se mova? Não use, sabe, de choro, porque ele não é movido a sentimento. Sentimental não toca o coração de Deus. O que toca o coração de Deus é a palavra da fé. É impossível agradar a Deus. Deus disse 4 vezes na Bíblia: o meu justo viverá pela fé. Quanto de fé que você tem? Existem 2 tipos de fé. Existe aquele que tem que ver para crer. E tem o que crê para ver. Você está em que grupo? Cristo disse assim para aquele incrédulo, né? Ele falou assim: olha, você viu e creu, mas bem-aventurado aquele que crê sem ver. E eu creio. Eu tenho vivido dias maravilhosos e eu quero lançar sobre a sua vida esses mesmos dias.